Olá, companheiros internautas! Aqui é Maurício do seu canal Tutoriais para Tudo no YouTube, hoje com mais um tutorial aqui para vocês. No tutorial de hoje eu vou estar ensinando para vocês como bloquear a conexão de um programa em seu PC com a internet utilizando o firewall do Windows, ok? Para quem não conhece muito sobre esse assunto, eu vou dar uma explicaçãozinha básica sobre o que vem a ser essa conexão e para que você pode estar bloqueando ela, ok? Basicamente, quase todos os programas que você instala no PC abrem portas com a internet, certo? No caso, portas aí no seu firewall, ok? Para poderem estar se conectando com algum servidor ou algum site na internet. Eles fazem isso por várias razões, certo? Dentre essas razões eu posso citar algumas como baixar atualizações ou versões mais novas do mesmo programa, baixar outros programas que sejam da mesma empresa, checar se o programa é original, receber ou enviar dados para um site online, tá? Onde você tem algum tipo de login, etc. Apresentar propagandas de diversos tipos, ou seja, são várias as razões pela qual um programa pode estar se conectando com a internet. Isso vai depender do programa, tá? Nem todos os programas você vai estar podendo fazer isso, obviamente, até porque se você bloquear a conexão com a internet de um cliente torrent que faz download, por exemplo, de torrents, ele não vai estar conseguindo fazer download de mais nada, certo? Então esse bloqueio que eu vou ensinar para vocês é mais para aqueles programas que ficam fazendo coisas aí que você não quer que sejam feitas, tá? Que ficam realizando ações por vontade própria, sem a autorização do usuário, tá? No caso, mostrando telas de atualização para outra versão do programa, baixando outros programas, propagandas e outras coisas, como já havia mencionado, certo? Aí quando vocês forem usar essa regra de bloqueio que eu vou mostrar para vocês aqui no computador de vocês, vocês vão ter que estar vendo aí se o programa é ou não desse que utiliza a internet para alguma coisa fundamental, certo? Então vocês vão ter que testar aí. Se por acaso vocês acharem que a conexão com a internet atrapalhou alguma coisa que vocês precisam no programa, vocês vão poder estar desbloqueando, tá? Não é uma coisa que não tem volta, vocês podem criar a regra e depois desfazê-la, tá ok? Eu vou mostrar como vocês podem fazer isso logo à frente. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês agora como a gente vai estar bloqueando, certo? Então, a gente vai criar uma regra de bloqueio no firewall do Windows. Isso vai estar isolando o programa da internet e assim ele não vai poder estar se conectando, ok? Para vocês entenderem isso de maneira bem fácil e terem uma comprovação de que funciona realmente o que eu estou falando, eu vou utilizar um programa aqui que não chega a ser um problema, mas que vai servir de exemplo para vocês verem como funciona realmente essa regra de bloqueio, tá? No caso, eu vou estar utilizando aqui um programa de edição de imagens grátis, tá? No caso, o Photoscape. Vocês podem ver o ícone dele que está aqui na área de trabalho. Quando eu abrir ele, ele vai pedir para realizar uma atualização, tá? Porque eu não tenho atualizado esse programa, ele tem uma versão mais nova que poderia estar sendo baixada. Essa conexão que ele faz com o servidor dele para identificar que tem uma versão mais atual do programa é um exemplo de conexão, tá? Que o programa faz sem você estar sabendo, certo? Então, eu vou usar essa conexão de exemplo aí para vocês, vou mostrar como bloqueá-la e depois restaurá-la, certo? Então, eu vou dar 2 cliques aqui nele para estar abrindo o programa, para vocês verem. E tá aí, podem ver que apareceu essa mensagem aqui, atualizar. Estão vendo? Tá falando que tem uma versão mais nova aqui, certo? Mesmo que eu marque para não ver mais essa atualização, daqui a pouco ele pega e volta novamente com ela, certo? Daqui passa um tempo ele volta a mostrar ela novamente. Então, isso é um exemplo de uma conexão que você não pede e fica ocorrendo, certo? Isso aqui não é um problema realmente, tá? É só atualizar ele, é até grátis, mas existem vários programas que ficam, como eu disse, utilizando de propagandas e vários outros artifícios aí que realmente incomodam muito o usuário, certo? Então, às vezes você só quer deixar ele lá quietinho e ele fica se conectando à internet para fazer várias coisas sem você pedir. Aí é interessante você estar bloqueando ele mesmo, certo? Então, como eu já disse, esse programa eu estou utilizando só para mostrar para vocês que funciona a regra de bloqueio. Essa mensagem de atualização aqui não vai aparecer mais depois que eu bloquear o acesso dele à internet, certo? Então vamos lá, vou fechar ela aqui e vou fechar o programa. A gente vai fazer então agora a regra de bloqueio para que ele não se conecte mais à internet. Para isso eu vou ter que saber onde ele está instalado, tá? Então eu vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse em cima dele, em seguida um clique com o botão direito do mouse para poder estar abrindo aqui esse menu, certo? Aí eu vou em propriedades. Aqui em propriedades vocês podem ver aqui na frente de destino, tem aqui o endereço no computador dele, tá? Onde ele está instalado, a pasta dele. No caso, C2 Program Files, que é arquivos e programas 86, que vem a ser o 32 bits, Photoscape. Então você já sabe que está no arquivos e programas 86, Photoscape, ok? No local onde nós vamos estar procurando o programa posteriormente lá no firewall que vocês ainda não viram, também existe a possibilidade de você colar o endereço inteiro do atalho do programa, tá? No caso do executável do programa, certo? Ou seja, eu poderia estar copiando tudo isso que está aqui e colando lá, certo? Mas eu não vou fazer isso por causa do seguinte, que esse atalho está levando direto para o executável do programa, no caso do photoscape.exe. E aí o que acontece? No caso de o programa ter mais de um executável que esteja acessando a internet, como um updater, por exemplo, ou então algum outro
executável que faça download de propagandas, algum outro que seja um gerenciador de download de algum outro programa da mesma firma, etc. Você teria que estar bloqueando daí todos os executáveis da pasta do programa, certo? E não só o principal, que é o lançador do programa, que nesse caso aqui vem a ser o photoscape.exe. Por isso não é interessante copiar e colar, tá? É interessante a gente estar procurando, que vocês vão ver depois, vai dar pra gente procurar dentro da pasta do programa. É mais fácil você procurar, porque assim você vê, se tiver mais que um executável, aí você vai estar podendo bloquear todos eles também, certo? Portanto, eu não vou copiar e colar, eu vou apenas decorar aqui o caminho do programa, que como vocês estão vendo é C2 pontos, Program Files 86, que é o Arquivos e Programas 86, e Photoscape, ok? Vou fechar aqui agora e vou abrir o menu Executar para estar indo para o painel de controle, ok? Tem várias formas de chegar no painel de controle, mas pelo Executar é garantido que funciona para qualquer Windows, então eu vou fazer por aqui, tá? Para mostrar para vocês. Para abrir o menu Executar é só você segurar a tecla do Windows e daí apertar a tecla R, ok? Segura a tecla do Windows, sem soltar ela, você aperta a tecla R e com isso vai aparecer aqui essa janela aqui do Executar. Nessa janela você vai digitar a palavra Ctrl, como vocês estão vendo aqui, tá aparecendo aí na tela para vocês. Digita então aí Ctrl, que quer dizer controle em inglês, tá? E aí você clica em OK. Com isso você vai vir parar aqui no painel de controle, ok? Se você não estiver vendo todos os ícones do jeito que está aqui, você pode ver que está diferente de como está aqui no seu computador. Estão vendo que está mostrando em exibir por aqui ícones pequenos? É assim que você deve deixar para encontrar facilmente, tá? Poderia estar de outra forma, poderia estar em categoria ou ícones grandes, tá? Podem ver a diferença aqui em categoria e em ícones grandes, certo? Então é mais fácil deixar em ícones pequenos, ok? Assim você pode ver tudo de uma vez. Então, beleza, agora a gente vai encontrar então aqui o firewall do Windows. Como vocês podem ver, eu já encontrei ele aqui. Uma vez que você encontrou, você vai então clicar para entrar aqui no firewall do Windows e tá aí. Estamos aqui já no firewall do Windows. Agora a gente vai ter que estar entrando nas regras dele, então a gente vai ter que vir aqui em configurações avançadas, estão vendo? Pode dar um clique aqui em configurações avançadas, com isso vai abrir essa outra janela, certo? Aqui sim vocês vão estar podendo criar novas regras, no caso para vocês poderem estar bloqueando o programa, tá? A regra que a gente vai estar criando é uma regra de saída, certo? Que é para impedir ele tentar se conectar com a internet. Regras de entrada seriam o oposto, certo? Então no caso a gente vai estar usando uma regra de saída, certo? Pode dar um clique aqui em regras de saída, ok? Podem ver que já tem várias regras aqui que eu criei para alguns programas que têm o costume de ficar incomodando e se conectando com a internet à toa, tá? Todas elas que estão marcadas com esse círculo vermelho com um traço no meio aqui são regras de bloqueio. As outras que vocês devem estar vendo aí embaixo em verde com o sinal de positivo são regras de liberação que deixam o programa se conectar, tá? Ou seja, são permissões de saída, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai estar criando uma nova regra, certo? Para isso a gente vai clicar aqui em nova regra, clicando aqui. Você vai vir para essa outra janela. Aqui o que você vai fazer? Você vai selecionar o que você está querendo bloquear, né? No caso aqui vai ser o programa mesmo, pode deixar do jeito que está aqui, programa, certo? Aí você vai clicar em avançar. Aqui você tem duas opções, aquela de todos os programas você não vai utilizar, tá? Você vai usar uma específica para mostrar o programa que você quer estar bloqueando. No caso você vai estar usando essa opção aqui que é esse caminho de programa, certo? Aqui como eu já havia mencionado, vocês poderiam até estar colando o endereço completo do programa que vocês teriam copiado lá da propriedades do programa como eu tinha mostrado antes, tá? Só que por razão daquilo que eu falei, eu não copiei, tá? Eu não copiei por causa de se tivesse mais executáveis na pasta do programa, é interessante você poder ver, certo? Por isso que eu vou em procurar. Nesse programa, como eu já disse, tem só um executável mesmo, tá? Daria certo você colar o endereço inteiro, tá? Mas para vocês entenderem bem como é que funciona, eu vou em procurar, que é para vocês poderem estar já conscientes de que não é todo programa que funciona assim, tá? Assim vocês podem estar olhando dentro da pasta do programa e vendo se tem mais algum executável, ok? Então, dá um clique aqui agora em procurar para encontrar o programa. Essa janela que abre aqui pode abrir em qualquer lugar, tá? Ela pode abrir na sua área de trabalho, no meu computador, na pasta de algum programa, certo? Isso vai depender de onde você foi pela última vez com essa janela, certo? No caso, se você bloqueou um programa antes, ela vai abrir na mesma pasta desse programa, tá? Mas não tem problema, independente de onde ela abra, no caso aqui ela está na área de trabalho, certo? Você pode estar mudando o local aqui na lista lateral à esquerda, tá? Então você pode clicar aqui em meu computador, estão vendo aqui? Ou direto aqui no disco local, estão vendo? C2 pontos. É no disco local mesmo que a gente vai estar precisando entrar, mas para não confundir ninguém, já que vocês podem ter um disco com outro nome ao invés de disco local C2 pontos, tá? Vocês podem ter mudado para algum outro nome aí, então eu vou vir aqui em meu computador, ok? Encontra aí nessa lista lateral aqui da esquerda o meu computador, dá um clique nele, certo? Dessa forma você vai estar vendo todos os dispositivos de unidades aqui, ok? Se você não estiver vendo os dispositivos, podem notar que tem uma setinha à esquerda de dispositivos e unidades aqui, tá? Dando um clique nela,
vocês podem minimizar e maximizar, tá? Para poder ver eles. Então, não tem problema nenhum, vocês podem estar maximizando eles caso eles não tivessem visíveis. Aí você vai encontrar o seu disco principal. No caso aqui, o meu é o disco local C2 pontos, tá? Se o seu tiver diferente, você entra em qual for o seu disco principal aí. De uma forma ou de outra, você vai ter visto isso lá no caminho do programa, certo? Quando você viu as propriedades do caminho do programa, você deve ter visto o nome do disco lá, tá? Como eu mostrei para vocês, no meu caso era o C2 pontos, tá? No de vocês, se não for, vocês já sabem aí como é que é, ok? Então, no caso aqui, o caminho do programa era isso, era C2 pontos. Vou dar 2 cliques aqui para entrar. Na sequência, eu teria que entrar em arquivos e programas 86, tá? Que é o 32 bits. Estão vendo? Tá aqui. Lá estava em inglês, Program Files. Se você tiver só um arquivos e programas, é mais fácil ainda, tá? No caso do seu sistema ser 32 bits. O meu tem 2 porque esse sistema é 64 bits, tá? Então eu vou entrar aqui no arquivos e programas 86. E aí eu vou procurar pela pasta com o nome de Photoscape, que é o nome da pasta do programa, como nós tínhamos visto já lá no endereço dele. Vou descer aqui até encontrar ela. E tá aqui. Photoscape, dá 2 cliques com o botão esquerdo do mouse para entrar na pasta, e já dentro da pasta do programa, vocês devem ter notado que o único executável mesmo do aplicativo que pode estar se conectando à internet aqui vem a ser o Photoscape.exe, que vocês estão vendo aqui, tá? Tem também esse Unistyle.exe, que é um desinstalador, mas o desinstalador muito raramente vai se conectar com a internet. É difícil, tá? Se vocês quiserem, vocês poderiam estar bloqueando ele também, mas no caso aqui não tem nenhum update.exe, nenhum outro executável que possa estar fazendo atualizações separadamente, tá? Então provavelmente é só o Photoscape mesmo que vocês estão vendo aqui, é ele mesmo que a gente vai estar bloqueando. Dependendo do programa, vocês poderiam estar dando uma olhada dentro das pastas também, tá? Para ver se tinha mais algum executável, mas esse aqui eu nem vou olhar porque eu sei que não tem. Se vocês não estiverem vendo esse .exe na frente dos executáveis aqui, é porque as extensões conhecidas não estão habilitadas no seu computador, tá? Eu tenho um tutorial que mostra como visualizar as extensões conhecidas no Windows. Dessa forma, vocês podem estar vendo elas como eu estou vendo aqui. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link desse tutorial para vocês aí na descrição. Vocês podem estar dando uma olhada, tá? Se não, vocês vão estar vendo só o Photoscape e o Unistyle, tá? Sem o Exe na frente, no caso aqui. Não tem problema se tiver desse jeito, tá? Dá para você saber o que é aplicativo só olhando aqui do lado aqui. Estão vendo aqui nessa lista tipo? Tem pastas de arquivos lá em cima e aqui embaixo tem aplicativo, estão vendo? Esse aplicativo quer dizer que ele é um executável, ou seja, ele é um instalador, ele é o lançador do programa, etc, ok? Então, se você não está vendo o Exe, vocês podem se guiar por esse aplicativo da frente, tá? Assim não tem como vocês se confundirem. Então, eu vou escolher aqui o Photoscape mesmo, que é o que está se conectando com a internet. Vou clicar nele com o botão esquerdo do mouse e daí vou clicar aqui em abrir. Com isso, o endereço dele já apareceu aqui, estão vendo? Então, ele já está selecionado para ser bloqueado. Na sequência, você vai estar clicando aqui em avançar. E agora, a opção que você vai marcar é essa aqui que já está marcada mesmo, tá? Que é bloquear a conexão, ok? Tem outras opções lá de permitir a conexão e permitir a conexão se for segura, tá? Mas a gente está querendo bloquear ela, certo? Que é para ele não se conectar mais com a internet. Então, deixa aqui em bloquear a conexão e aí clica em avançar. Aqui vocês podem deixar marcado todos os domínios, que é para essa regra estar funcionando em todas as situações, tá? Independente de se você tiver num domínio público, como uma LAN house, num domínio particular, como na sua casa, ou num domínio corporativo, como no trabalho, tá? Então, em qualquer situação, em qualquer rede que você se conecte, ele vai estar realizando essa regra, ela vai estar bloqueando o programa, ok? Então, pronto, agora eu vou clicar aqui em avançar. É só dar um nome agora para a regra. Eu vou colocar aqui o nome do próprio programa, tá? Que é para saber que é ele. No caso aqui, Photoscape. Embaixo vocês poderiam estar pondo uma descrição adicional aqui sobre por que ele está sendo bloqueado, etc, tá? Mas agora eu não vou fazer isso não. Se você quiser, você coloca alguma descrição adicional. Aí eu vou clicar então agora em concluir para terminar de criar a regra. E pronto, foi criada já a regra. Se vocês tivessem visto que tinha outros executáveis lá na pasta do programa, que nem eu já havia mencionado, por exemplo, o update.exe, etc., que estivessem fazendo atualizações e se conectando com a internet também, ou se vocês estivessem na dúvida de qual é que estava se conectando, tá, e tivesse vários executáveis lá na pasta, vocês poderiam estar bloqueando todos eles em vez de só um, ok? Como foi o caso aqui. Se essa for a situação de vocês aí, vocês tiverem vários executáveis, após fazer a regra aqui, como eu fiz no caso para esse Photoscape.exe, que vocês viram, eu estaria criando uma nova regra novamente, como vocês viram desde o início ali, e daí eu ia estar selecionando outro executável dentro da própria pasta do programa. Dessa vez a pasta ia até abrir já direto dentro da pasta do programa, tá? Como eu já disse, aquela janela ela abre no último lugar onde ela foi aberta. Aí vocês estariam já marcando o outro executável em questão ali e daí bloqueando ele do mesmo jeito que a gente fez com esse, tá? Se tivesse 3 executáveis, vocês podiam estar bloqueando os 3 também, do mesmo jeito, tá? Um por vez. Então aí vocês veem,
Se tiver um só, se tiver 2, 3 ou mais, ok? No caso aqui foi só esse mesmo, certo? Então já foi criada a regra, ele já está bloqueado. Agora eu vou fechar aqui essa janela aqui do firewall e vou deixar só essa aqui, da parte de segurança avançada aqui do firewall do Windows, tá? Onde estão as regras. Como vocês podem ver, tá aqui a regra que a gente criou, Photo Escape. Estão vendo aqui, bloqueado. Eu vou minimizar essa janela aqui, não vou fechá-la ainda, só deixar minimizada. E vou mostrar para vocês aqui que o programa está realmente bloqueado, ok? Vou dar 2 cliques com o botão esquerdo aqui no atalho dele na área de trabalho, para ele abrir novamente. E como vocês vão poder observar, nada mais da janela de atualização, certo? Ele não consegue mais se conectar com a internet sozinho, tá? Dessa forma, você pode ficar tranquilo que ele não vai mais abrir nada sem a sua autorização, certo? Não vai buscar nada na internet, nem atualizar, nem fazer mais nada, ok? Vou fechar ele aqui agora e vou mostrar para vocês que se vocês quiserem estar voltando ao normal o programa, certo? Por causa de vocês terem bloqueado aí um programa que vocês não sabiam que precisava de uma conexão com a internet para funcionar, etc. Ou simplesmente, se caso vocês tenham mudado de ideia, ok? Tem como você estar removendo a regra, é muito fácil, bem mais fácil do que criar. Simplesmente você vai na mesma janela aqui de segurança avançada, aqui onde tem as regras que vocês entraram da primeira vez, que eu deixei até minimizada aqui, tá? Onde aparece a regra, certo? Vocês vão clicar em cima dela, do jeito que está aqui já está até clicado, certo? Senão você clicaria com o botão esquerdo do mouse em cima dela para ela ficar selecionada aqui em azul, ok? Uma vez selecionada, tudo que vocês vão precisar fazer é clicar aqui em excluir, estão vendo? Aqui do lado, a opção excluir, pode estar clicando aqui, ou então com o próprio botão direito do mouse, se você clicar com o botão direito do mouse em cima do local onde está selecionado aqui dessa regra, a parte em que está em azul, tá? Vai abrir essa janelinha aqui do lado, onde vocês vão estar podendo selecionar e excluir, tá? Do mesmo jeito que ali embaixo. Eu vou fazer por aqui mesmo, tá? Então, dá um clique aqui em excluir. E aí vai aparecer se você tem certeza de que você quer excluir essa regra. Pode clicar em sim. E pronto, foi excluída a regra que a gente tinha criado. O programa não está mais bloqueado. Se você quiser, você poderia fazer a regra novamente aqui em nova regra, tá? Não tem problema. Então, agora para mostrar para vocês que a regra não está mais tendo efeito realmente, que o programa já está livre para se conectar com a internet de novo, eu vou fechar aqui agora a janela de segurança avançada aqui do firewall, onde tem as regras. Vou dar 2 cliques no programa para mostrar que agora ele está se conectando com a internet novamente, tá? Podem ver aí, apareceu outra vez agora a janela de atualizar. Então é isso, pessoal. Agora vocês já sabem como bloquear a conexão com a internet de um programa aí no seu computador. Dessa forma vocês vão ter o total controle aí de qual programa pode e qual não pode estar se conectando, tá? Os programas não mais vão estar fazendo o que eles bem entendem, certo? Se esse vídeo ajudou você em alguma coisa, deixa aí o seu like, inscreva-se no meu canal, compartilhe, tá? Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Um forte abraço para todos vocês do fundo do coração. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau!